vem mais uma vez relembrar aqui às pessoas as vantagens de votarem no Bloco nestas eleições para o Parlamento Europeu. Nós tivemos a oportunidade ao longo desta campanha de apresentar um conjunto de propostas e medidas que diferenciam a nossa candidatura das restantes. São medidas que visam, acima de tudo, mudar a Europa, refundar a Europa, fazer com que a Europa volte às origens, isto é, volte a ser o espelho dos ideais que presidiram à sua formação. Queremos uma Europa voltada para os cidadãos, queremos uma Europa construída em função dos cidadãos e dos seus interesses, e não a Europa que tem existido nos últimos anos, que tem sido uma Europa vergada, subserviente, agachada aos interesses da alta finança, aos interesses especulativos. E esse agachamento, essa subserviência, o que tem implicado é o aumento do desemprego, o aumento da imigração, o aumento da pobreza. Ou seja, não estamos a ter uma Europa onde haja desenvolvimento e crescimento económico, mas sim uma Europa que tem promovido a miséria, a pobreza, e isso vai contra os ideais que presidiram à sua gênese. Nesse sentido, o Bloco apresentou medidas como a reestruturação da dívida, como o referendo ao Tratado Orçamental. Isto são duas medidas, no nosso entender, que são fundamentais serem postas em prática, porque, por um lado, vão permitir, através da reestruturação da dívida, uma libertação de recursos financeiros para investir na defesa do Estado Social, na manutenção dos salários, na manutenção das pensões, no sentido de proporcionar um maior crescimento e desenvolvimento da economia. Por outro lado, o referendo ao Tratado Orçamental é uma forma de fazer com que os cidadãos sejam chamados a se pronunciar sobre o futuro da Europa. Que Europa querem os cidadãos? Esta não pode continuar a ser construída nas costas dos mesmos. Ela tem de ser feita com o contributo dos cidadãos, e estes têm que ser chamados a se pronunciar e a dizerem de viva voz o que é que querem, que futuro é que querem para a Europa, e não deixar a Europa entregue aos desígnios de um diretório, de uma elite governamental que gera a Europa ao sabor de interesses obscuros. Tivemos recentemente, nesta semana, a intervenção de Angela Merkel, que já está a compor o organigrama da próxima Comissão Europeia. Isto antes de se terem realizado eleições europeias, já estão os dirigentes europeus a decidir como é que a Comissão Europeia vai ser constituída sem os próprios cidadãos terem votado. Ora, isto demonstra perfeitamente o espírito separatista, o espírito superior com que estes dirigentes europeus encaram os cidadãos, relegando-os nitidamente para segundo plano. Portanto, a defesa destas duas medidas vai também, ao nível das ultraperiferias, vai permitir que haja uma maior sensibilidade das instituições europeias para a defesa das questões próprias e específicas da União Europeia. Nesse sentido, só realmente com a rejeição do Tratado Orçamental, com a reestruturação da dívida, é que os interesses das ultraperiferias podem ser defendidos. Só assim que poderemos ter criadas as condições para que a Comissão Europeia emita diretivas que promovam um serviço de transporte público aéreo entre a Madeira e o restante espaço continental, acabando com esta liberalização que impede os cidadãos madeirenses de se deslocarem em igualdade de circunstâncias para o espaço europeu em comparação com os restantes europeus. Só estas medidas aqui irão permitir também e criar a sensibilidade para que haja a imposição também da livre concorrência no mercado do transporte marítimo de passageiros entre a Madeira e o restante espaço europeu. Só assim que também estarão criadas as condições para que as especificidades da agricultura e das pescas sejam tidas em conta no próximo quadro comunitário de apoio. Não faz sentido ter adotado uma postura em que se eliminou a frota pesqueira, não se criaram-se entraves administrativos e fiscais aos agricultores, quando isto são setores da nossa economia que, ao contrário de serem obstaculizados, devem ser fomentados e promovidos no sentido de fazer com que cada região seja diferente dentro do espaço europeu, no sentido de promover as especificidades e as vantagens comparativas e económicas de cada região dentro do espaço europeu. Só assim que se estará a construir uma Europa diversificada, plural, multifacetada, onde as suas diferenças sejam valorizadas e depois difundidas e divulgadas junto do restante espaço europeu. Portanto, é com este espírito que o Bloco de Esquerda se apresenta nesta candidatura e quero, por fim, alertar para que
Este espírito é que deve prevalecer quando os eleitores no próximo domingo forem votar e não privilegiar a origem geográfica dos candidatos, porque temos candidatos madeirenses que infelizmente pactuaram e continuam a pactuar com a lógica que tem presidido aos destinos da União Europeia nos últimos anos. Portanto, não é benéfico para nós estarmos a eleger candidatas que vão prolongar, que vão contribuir para que a austeridade continue a ser a norma vigente na Europa. Nós queremos sim candidatos que, independentemente da sua origem, sejam sim coniventes e pactuem com os valores da solidariedade, da coesão, da democracia, no fundo é a Europa dos cidadãos e para os cidadãos que todos nós queremos. Portanto, se é isso que todos nós queremos, a solução é só uma. No próximo domingo é ninguém se abster, virem todos votar e com o seu voto contribuir para, votando no Bloco de Esquerda, contribuir para que no Parlamento Europeu haja uma maioria de deputados que promovam a Europa virada para as pessoas, para os interesses das pessoas, contra os interesses financeiros, uma Europa dos cidadãos e para os cidadãos.